Fala aí, desenhista. No vídeo de hoje eu trago para você 5 crenças que alejam o desenhista, tá? É pesado esse título aí, mas é isso mesmo. Quando a gente fala de alejar, a gente está querendo dizer o seguinte: é porque se você não tem claro algumas coisas, você começa a caminhar com dificuldade, tá? E às vezes você vai gerar um esforço que não precisaria. E às vezes vai demorar 5, 10 anos para cair a ficha sobre algumas coisas que geralmente as pessoas acreditam, né? Às vezes acreditam que vai ser de um jeito, sei lá. Às vezes você segue um curso esperando ser de um jeito e no final chega uma outra conclusão que não era bem aquilo que você pensava. Então esse vídeo ele vai ser muito bacana para você quebrar um pouco aí dessas crenças que inclusive são crenças limitantes. Mas é claro que antes eu não poderia deixar de me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos e artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também aí autor do curso de desenho online.net. Para você que não tem noção nenhuma de desenho, esse curso é indicado para você, tá? E destacar que você vai ter contato com os fundamentos do desenho, desenhar o personagem em diferentes ângulos, em diferentes poses, inclusive através da técnica do Chile, tá ok? Tem o link na descrição, clica aí, tá? E destacar que se você fizer parte do curso, você vai ter acesso aí a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde vou estar podendo esclarecer as suas dúvidas, tá? E direto aí na sua dificuldade, tá ok? Então tem o link na descrição, clica e começa já. Então vamos falar aí sobre essas 5 crenças aí que praticamente as alejam um desenhista. E é importante você ter claro desde já para que você caminhe de uma forma mais otimizada possível, tá ok? Então vamos destacar a primeira aí, que é você querer ser um ilustrador, mas você ficar só copiando o desenho. E o que é o problema disso? Às vezes, sei lá, você entra num curso e fica só copiando o desenho. Ou então às vezes você em casa mesmo, né, quer, sei lá, você quer fazer os seus próprios personagens, mas fica lá só copiando o desenho. Seria muita ingratidão minha eu falar para você que você não vai desenvolver nada copiando o desenho, mas aí que tá o negócio. Se você quer desenhar os seus próprios personagens, você tem que estudar previamente os fundamentos do desenho. Ter contato com perspectiva, né, teoria das cores, tá, composição, um pouco de anatomia humana, entre muitos outros elementos, tá? Porque assim você vai ter consciência do processo e vai conseguir depois desenhar de memória, tá? Sei lá, às vezes um cliente virou para você e falou: eu quero um personagem assim assado, dentro de um cenário assim assado, tá? Aí com base nessas informações, você vai na sua mente combinar elas e na hora de expressar isso no desenho, isso vai seguir uma lógica que segue justamente os fundamentos do desenho. Porque não vai ser qualquer coisa, não é qualquer rabisco. E para ter coesão no teu desenho, ele precisa então seguir as normas, tá? Então, para você de fato ser um ilustrador, conseguir passar as ideias assim com bastante coerência, com a proposta do que você imaginou e do que foi lhe encomendado, você precisa então ter consciência do processo aí, né? Estudando a teoria do desenho, tá ok? Então não é uma questão só de copiar. Isso é uma ajuda para você não ficar perdendo tempo durante muitos anos aí, ficar só copiando o desenho. Depois tem aí uma segunda crença que atrapalha muito na sua caminhada, é você prender demais as técnicas de desenho, tá? E esquecer um pouco das competências, né? E das virtudes que você poderia desenvolver para justamente estar dedicando ao desenho. Às vezes você é uma pessoa que às vezes adquiriu uma série de livros falando de perspectiva, de teoria das cores, ou às vezes falando sobre composição, etc. Mas você não está desenvolvendo certas competências que estão para além daquilo que você está pegando ali, tá? São coisas que você conquista dentro. Então, por exemplo, assim, ó, vamos considerar a questão de foco, né? Às vezes, se você não tem foco para desenvolver um tipo ali de técnica, você acaba não pegando aquela técnica porque você começa a pipocar de um lado para o outro. Uma hora você estuda uma técnica, outro dia você está estudando outra e acaba você não desenvolvendo aí uma história dentro daquela técnica, né? Você acaba não tendo disciplina. Ou seja, se você não tem bem claro isso, fica tudo muito aleatório e acaba não saindo nenhuma coisa nem outra, tá? E às vezes isso é uma questão de, sei lá, imagina a questão de conhecimento, por exemplo. Às vezes você é uma pessoa que quer aprender a desenhar, está copiando ali, mas não busca a teoria das cores, não busca ter consciência do processo. E o que acontece? Você não vai aprender da forma correta, porque você começa a desenvolver o estudo do desenho para. Então vai gerando uma certa falta aí de constância, né? Então são valores, são competências que são fundamentais para o seu aprendizado. Às vezes você é uma pessoa que às vezes não tem humildade, tá? Não sabe reconhecer o que você não sabe, e na hora da instrução, por exemplo, né, o professor te fala: você vai ter que fazer tal procedimento, né, para você desenvolver tal técnica. Mas aí o que acontece? Se você não tem a humildade, por exemplo, de reconhecer que naquele sentido
você precisa fazer do modo que o professor está te falando e você começa a projetar a tua opinião, ou seja, você começa a se posicionar como se soubesse mais do que ele. E o que acontece? Você acaba não aprendendo porque falta humildade, você não está reconhecendo o degrau que você está, pô. Então você acaba atrasando o seu aprendizado. Então, nesse sentido, é bom a gente considerar a importância de desenvolver competências, tá? Inclusive, sei lá, a gente estava falando, por exemplo, da virtude, né, do conhecimento. Se você é uma pessoa que busca informações relacionadas a desenho e começa a colocar isso em prática, então é um valor que vai estimular o seu aprendizado, tá? Mas se você ficar só preso à técnica, mas você não desenvolver essas competências, você fica um desenhista fraco e logo a desistência ela vai ser iminente, tá? Desenho não é só uma questão de técnica. Você pode ter os melhores livros, você pode ter o melhor professor, mas se você não conquista essas competências dentro, esses valores, você fica um desenhista fraco e a desistência será então iminente, tá? Outra crença aí que prejudica demais é você achar que desenhos simples, eles são fáceis, tá? E você acaba desprezando isso. E o que acontece? Quando você despreza esses desenhos fáceis, você acaba desenvolvendo algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, se você fica só focado no desenho realista, né? E você não desenvolve o desenho mais simples, assim como esses desenhos mais de contorno, etc., coisas que são mais fáceis aparentemente, você acaba não estimulando tanto a coordenação motora, que são aqueles traços maiores, né? Ou às vezes traços mais bem delineados. Então, assim, por isso que é importante você ficar ligado na importância dos desenhos mais simples. Por quê? Além de, aparentemente, eles parecerem simples, às vezes o estudo dele às vezes acaba sendo complexo e você nem imaginava. Sei lá, você pega, por exemplo, um desenho cartoon, né? Ainda que ele seja simples, você faça rápido, mas você precisa desenvolver uma base antes, né? Você precisa qualificar você como desenhista, né? Seja a sua coordenação motora, a sua capacidade de ver, para que você consiga desenvolver bases para uma boa coordenação motora. Às vezes tem até uma pessoa que você conhece que desenha muito bem desenho realista, mas na hora de fazer desenhos simples ela apanha. Por quê? Ela desenvolveu aquela coordenação motora boa, né? E o que acontece? Ela fica rabiscando e o desenho ele fica um pouco sem forma, sem expressividade. Ele não desenvolveu alguns elementos que às vezes ele focou tanto no desenho realista, tanto no retrato ali, que deixou ele um pouco bitolado e não desenvolveu outros elementos. Por isso que é importante você desenvolver o desenho mais simples e você dar importância para ele, porque você vai começar a focar também em outros elementos que qualificam a sua coordenação motora, qualificam a sua capacidade de enxergar alguns detalhes que em outros desenhos você não perceberia. Por exemplo, assim, no desenho realista, você acaba desenvolvendo a percepção, a observação, tá? E às vezes você fica craque ali, mas na hora que você vai fazer outros estilos de desenho, né, que você às vezes até pretenderia, você fica travado porque você não desenvolveu a coordenação motora, às vezes você não treinou exercícios que aparentemente são fáceis, que são fundamentais para desenvolver a coordenação motora, e por você ter polarizado só em outro tipo de desenho, aquilo que aparentemente era fácil, que era fundamental para a sua coordenação, você não desenvolveu. Por isso que é importante você desenvolver também um pouco desses desenhos mais simples, né? Sei lá, tem exercícios que às vezes eu passo para os meus alunos que o pessoal acha estranho no início, mas são fundamentais. Você desenhar círculos, quadrados, parece uma coisa simples, mas é extremamente essencial para você desenvolver coordenação motora. O pessoal fala muito nos vídeos, poxa, você desenha sem borracha, você desenha com poucos traços, como que você consegue? Justamente porque eu fui gerando a disciplina de desenhar e dando importância para o traço, tá? Então, um traço meu, quando eu vou fazer, eu capricho para que ele seja o mais correto possível, tá? Não é uma questão de tentativa e erro. Isso daí eu comecei a perceber no início e isso me ajudou muito. Até meu professor, primeiro professor de desenho, ele ajudou muito nesse sentido, tá? Por isso que eu recomendo para você também, tá? Outra crença que freia muito é você ficar preocupado demais com materiais de desenho e esquecer de desenvolver justamente o que a gente falou, né? Competências relacionadas a desenho, né? Os valores, inclusive as técnicas, tá? Você fica às vezes sonhando com aquela lapiseira cara de desenho, sei lá, custa R$80 a lapiseira e você compra achando que ela vai fazer o milagre, mas não é, os caras sabem muito bem como ganhar dinheiro, né? Colocam uma pequena frase no final lá do título, do nome do produto, te deixa encantado. Lapiseira, aí tem um nome em inglês lá para te deixar encantado e você vai lá e compra achando que vai ser o melhor dos materiais. Eu não estou querendo dizer que material não é importante, não, pelo contrário. Se você fazer uma boa seleção de materiais bons, vai interferir na qualidade do seu trabalho. Mas tem gente que foca tanto
que fica mais preso à escolha de materiais e esquece de desenvolver as técnicas e as competências e valores relacionados ao ofício do desenho. Então, isso é um conselho que eu passo para você, porque eu já vi muito desenhista perder tempo escolhendo materiais. E às vezes é desnecessário, tá? Outra coisa e última, é você achar que não ter dom é o limite para você, de fato, não dedicar ao desenho, tá? Isso daí é uma coisa muito curiosa. Tem muito esse debate de que desenho é dom, de que não é dom, etc, tá? Mas é bom destacar o seguinte, independente de você ter dom ou não, a gente tem que destacar o seguinte, com relação a isso, tem muita gente que começa a dedicar ao desenho e logo para porque na primeira dificuldade desiste. Mas não é assim, é assim como outras coisas na vida, você tem que dedicar, vai ter erro, vai ter acerto. E aprender a desenhar não é uma coisa que você vai conseguir de um dia para o outro. Poxa, até hoje eu como desenhista, quantos anos dedicando a desenho, eu ainda estou aprendendo. E assim, depende muito do que você está dedicando, né? Se você é uma pessoa que está dedicando ao mangá, às vezes você tem 5 anos treinando mangá, mas você não tem 5 anos dedicando ao cartoon. Então tem gente que vai dominar mais algum estilo do que você. Às vezes você domina um, mas não domina outro. Então você tem que considerar que você está sempre aprendendo. E tem muita gente que às vezes, sei lá, dedicou, 3 dias numa aula de desenho e falou, eu não tenho chance, não, vou largar a mão disso. Não. É um contínuo esforço, tá? E isso é uma combinação de vários fatores, né? Eu tô falando que você tem que desenvolver valores, você tem que desenvolver técnicas, tá? Se você estiver diante de um bom professor, isso vai contribuir, tá? Mas você tem que considerar o seguinte, é um conjunto de fatores, né, que vai ajudar você a desenhar bem. Então, nesse sentido aí, você tem que ficar bem ligado, tá? O dom, de fato, é nada mais do que uma pequena vantagem que algumas pessoas nascem, né? Se essas pessoas não dedicarem, elas vão ficar estagnadas. Você se dedicar bastante, você pode até passar elas, tá? Então, o dom é nada mais que uma vantagem, mas demanda prática e esforço. Então, se você quer desenhar mesmo, se você quer ter um bom sucesso no desenho, essas são aí as 5 crenças que alejam o desenhista e que você tem que ficar ligado para que, de fato, você caminhe de forma coerente, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram, blog Desenho Online, tá? E não esquece também de deixar o seu gostei se você gostou desse vídeo, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.